33 e 37. Quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra de Deus. Marcos, capítulo 9, verso 33 até o verso 37, que diz assim: Chegaram a Cafarnaum, estando ele em casa, perguntou-lhes: Que estáveis discutindo pelo caminho? Eles, porém, se calaram, porque pelo caminho tinham discutido entre si qual era o maior. Ele, assentando-se, chamou os 12 e lhes disse: Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Vamos repetir as palavras de Jesus? Se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Lançando mão de uma criança, colocou-a no meio deles, tomando-a nos braços, disse-lhes: Qualquer que em meu nome receber uma criança, como esta recebe a mim, e qualquer que me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Vamos repetir as palavras de Jesus? Qualquer que em meu nome receber uma criança como esta, recebe a mim. E qualquer que me recebe, não recebe a mim, mas ao que me enviou. Vamos orar? Meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra. Te pedimos, Pai, edifica-nos, dai-nos, Senhor, compreensão dela, e que possamos, Pai, aplicar aos nossos corações a compreensão da Tua palavra. E é no nome de Jesus que oramos. Amém, queridos? Muito bem. Como ter a certeza de que estamos vivendo no reino de Deus? Como ter a certeza de que eu estou crescendo no reino do Senhor, no entendimento, na prática do reino? A palavra de Deus traz um episódio onde Jesus confronta os discípulos. Primeiro, nós precisamos observar que há um problema aqui. Os discípulos estavam discutindo qual deles era o maior no reino. E isso provavelmente por causa do fato de que Jesus estava sempre com eles. E Jesus, sendo o Messias, o rei de Israel esperado, eles se acharam no direito, aos seus próprios olhos, de começar a observar qual deles era um dos principais de Jesus. Todo rei tinha o seu principal que ficava sempre ao seu lado. Os irmãos devem se recordar da passagem bíblica que a mãe de 2 dos discípulos chegou para Jesus e pediu a ele que ele concedesse que seus filhos sentassem um à sua direita e outro à sua esquerda no reino dos céus. Isso causou um tumulto entre os discípulos. Então, Jesus os confronta primeiro perguntando o que é que eles vinham discutindo. E quando eles dizem que o assunto era qual deles era o maior, e provavelmente Pedro, Tiago e João, principalmente na pessoa de Pedro, declarava que ele deveria ser o maior porque era o mais requisitado, era o que estava mais com Jesus, com os outros 2. Jesus então os confronta dizendo que não é nada daquela forma que eles deveriam agir. E ele diz no verso 35, conforme já lemos: se alguém quiser ser o primeiro, será o último e servo de todos. Note, uma pessoa que quiser ser o primeiro aos olhos de Deus, deve ser servo de todas as pessoas e deve ser o último. Ele não é o que está em ênfase na multidão. Ele é o servo de todas as pessoas. E aqui eu quero chamar a sua atenção para observar o texto. Jesus está confrontando o tipo de valor que eles receberam. Eles receberam um valor do entendimento de reino humano, mas o reino de Deus não era assim. O reino de Deus não é assim. Então, Jesus está dizendo: vocês querem ser grandes, vocês precisam ser o último da fila.
Vocês precisam ser o que menos aparece e devem servir a todas as pessoas. Os irmãos devem se recordar quando Jesus estava para ser morto, preso e morto, crucificado, ele passou pelo processo de lavar os pés dos discípulos. E ele lava os pés dos discípulos, mas Pedro endureceu, dizendo: Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Ele só cedeu quando Jesus declarou que se ele não permitisse, ele não participasse, ele não tinha parte com Jesus. É o texto que Pedro diz: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Meus irmãos, esse texto nos mostra claramente que há uma resistência para entender, porque os discípulos não entenderam Jesus tomando o lugar do servo da casa. Era muito comum, as pessoas que tinham posses, eles tinham um servo. E esse servo, quando na hora de receber os convidados, ele ficava à porta, em um lugar preparado para lavar os pés das pessoas. Era lavado numa bacia e enxugado com uma toalha. Jesus toma esse lugar, o lugar do servo. E eu quero corrigir aí. O servo, para nós, tem uma conotação, mas servo e escravo é a mesma coisa na linguagem bíblica. Então, Jesus toma essa postura. Como assim? Como que eu vou abençoar pessoas se eu tiver a altivez de um governo humano? No meio dos homens, quanto mais falado, menos acessível. No meio dos homens, quanto mais famoso, menos acessível. Quanto mais importante, menos acessível a todos. No reino de Deus não é assim, meus irmãos. Por isso que nós temos um formato que inclusive não é muito aceito, não é? Que é o formato, por exemplo, nós não identificamos que o pastor é diferente das outras pessoas. O pastor não é um homem de Deus. Não, o pastor é um servo de Deus igual a todos os outros que se converteram a Cristo Jesus. Como assim o pastor não é um homem de Deus? Eu estou falando daquele ambiente, nós falávamos isso hoje de manhã, inclusive quero fazer menção da EBD, venha para a EBD, meu irmão, não fique em casa. Domingo agora é domingo da família, mas no outro domingo venha para a EBD. Eu quero chamar a sua atenção para esse ensino. Como assim? Nós vivemos um tempo onde as pessoas estão sempre buscando uma muleta, uma idolatria, e que lhe é agradável. Bem, se tem um homem de Deus ali que vai orar por mim, então eu serei abençoado, eu estou muito confortável nisso. É claro que ninguém declara isso, mas isso está no inconsciente do ser humano. Todos nós, segundo a Bíblia, somos embaixadores e fomos declarados embaixadores por Cristo. E ser embaixador significa um representante de Cristo. Todo crente. E não só somos embaixadores, mas também somos reis e sacerdotes. Isso não é para os pastores ou missionários, é para todo convertido. E o que isso significa? Significa que você é para estar diante de Deus como os sacerdotes do Antigo Testamento, clamando a Deus para que Deus perdoe o pecado do povo. Quem se apresentava a Deus pedindo perdão pelos pecados de quem se apresentava para se arrepender dos pecados era o sacerdote. O sacerdote se apresentava diante do Senhor pedindo pelas pessoas. E quando olhamos a doutrina, o chamado de Deus para a igreja é que sejamos todos de oração. Mas não só sacerdote, mas também somos chamados a exercermos o reino. Somos chamados a um reino, a uma postura de reino sacerdotal. E o rei, em que sentido somos constituídos nessa postura? Porque da mesma forma que o rei resolvia os problemas do povo, nós temos a solução para o povo. A solução para o povo é o evangelho da graça de Deus.
A solução para todo homem pecador é a palavra de Deus no coração, que preenche todo o vazio colocado pelo pecado. Nós somos chamados a batalhar as batalhas pelo povo. E aí nós estamos falando sobre aqueles que se apresentam para pedir a Deus que o Senhor proteja o povo e que eles sejam abençoados, livres de todo mal. Muito bem, eu quero com essas palavras dizer para você, os discípulos recebem um confronto do Senhor muito forte. E na igreja não é diferente, meus irmãos. Infelizmente, nós estamos vivendo um tempo difícil. Quando eu falei, muitos até não gostam, eu estou falando de uma forma geral, eu creio que você está vacinado pela palavra de Deus. Mas você vai encontrar lugares onde as pessoas estão satisfeitas em saber que há alguém mais poderoso que elas para pedir pelas suas vidas. Meus irmãos, não existe crente mais poderoso do que o outro. Existe um crente que se converteu e que foi colocado, foi arrancado das trevas e colocado na luz. E todos têm o mesmo acesso. Diga amém aí, meu irmão, eu recebo. Agora, isso significa que você vai ter que amolar o seu joelho no chão. Isso significa que você vai ter que abrir a Bíblia e se debruçar sobre ela. Porque isso significa que você tem responsabilidades diante de Deus. Diga amém aí, meu irmão. Muito bem. Então, Jesus está confrontando a visão que eles tinham de reino. Não, no reino de Deus, você não está preocupado com posição, você está contente em ser o último. E você é o servo de todos. E aí Jesus vai explicar isso melhor, mostrando, tomando uma criança, pondo no meio dos discípulos e dizendo que eles deveriam aprender como as crianças. Veja bem, eu vou repetir algumas coisas e quero trazer fatos novos. Nós temos falado aqui por algumas pregações já, pelo menos quando pregamos no texto que está aí no capítulo 10, versículo 13, até o verso 16, quando nós observamos a ótica, também Jesus utilizando das crianças de uma outra forma, mas nas duas há o mesmo fato, como uma criança na sua capacidade, na sua dependência, é que nós, discípulos, devemos nos portar. Entenda, nós, nesse período dessa compreensão, nós lemos a visão que os crentes, que os discípulos tinham da Escritura naquele momento. Como assim? Entenda bem aí, qual era o entendimento que os discípulos tinham das crianças? Há 2 mensagens atrás, na quarta-feira anterior, eu ministrei aqui falando sobre o texto de Deuteronômio 6, o complemento da pregação que foi feita a partir do verso 10 de Marcos, verso 13 ao 16. E nós fizemos um alistamento de textos que mostravam qual era o entendimento que os discípulos tinham de uma criança e o reino. No caso, em Marcos 10, versículo 13 em diante, as crianças são citadas dessa forma: o reino dos céus é delas. Muito forte isso, né? Não é que vai ser, não. O reino é delas. E eu me lembro que nesse dia, na quarta-feira retrasada, nós falamos que nós temos que tirar a visão das crianças no nosso tempo para poder entender isso. E precisamos entrar no ambiente dos discípulos. Qual era o material que tinha o entendimento deles naquele momento? Era a lei. E o principal texto que destaca isso é o que o Senhor tem a dizer para os pais a respeito dos filhos. E aí o texto adequado é Deuteronômio 6. Deuteronômio 6 começa a partir do verso 1, declarando que Israel deve declarar: ouve, ó Israel, o Senhor é o único Senhor.
Isso é repetido por 2 vezes. Depois, no texto, é dito: tu terás isto no teu coração, colocarás nos umbrais das portas, terás na tua mão direita e na tua testa. Você deve falar às crianças indo ao campo, voltando do campo. E aí vem a passagem declarando, cita uma palavra: tu inculcarás nelas. Aí você vai ver a tradução do texto, seria semelhante a repetir todo dia. Vocês vão repetir todos os dias a palavra de Deus. É claro que não é literalmente aquela passagem, ali é um resumo da lei, porque ter o Senhor como Senhor é obedecer toda a lei. Entenda bem, quando eu compreendo isso, eu passo a entender o que é que Jesus estava dizendo aos discípulos. Jesus estava dizendo aos discípulos que o reino dos céus é das crianças, porque elas são como recipientes vazios, a serem preenchidos pelo que os pais receberam de Deus. Entenda bem aqui, há uma passagem em Gênesis 17, se eu não me engano, Gênesis 19, versículo 17 em diante, mais ou menos isso. Diz o texto, aliás, vamos pegar esse texto importante, vamos lá? Gênesis capítulo 17, primeiro vamos ver o 17, eu sempre confundo, mas eu creio que é o 19 mesmo. Vamos lá, isso mesmo. Capítulo 18, não foi um nem outro. Capítulo 18, versículo 17. O Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra. Note aqui, meu irmão, antes que você diga assim: rapaz, eu estou todo enrolado aí com o pastor aí. Ele já passeou na Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Preste atenção. Eu estou fundamentando que Deus vai requerer dos pais ensinar seus filhos. Todo mundo está comigo aí? No entendimento? E nós vamos ver mais um texto que diz isso. Amém? O texto vai dizer o seguinte, Deus está falando com Abraão. Diz assim o texto: disse o Senhor: ocultarei eu a Abraão que passo, visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra. Pois eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que pratiquem a justiça e o juízo, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que acerca dele tem falado. Vamos ler na tradução aqui, NAA, o verso 19. Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e a sua casa depois dele. Está a mesma coisa, né? A fim de que guardem o caminho do Senhor. Note aqui, ó. Como é que se guarda o caminho do Senhor? Tem que ouvir a palavra. E qual é o grande projeto de Deus? Que o pai receba e ele passe o que recebeu para os seus filhos. Nesse exato momento tem um pessoal ralando aqui que não é brincadeira para ministrar sobre seus filhos. Isso é complemento, não é base. Quantos entenderam aí o que eu estou dizendo? Base é Deus abençoando você e você ministrando sobre seus filhos. Isso é base. Apoio, e que apoio, porque o nosso ministério, inclusive, quero fazer um apelo aqui. Você que já foi do ministério, quando terminar esse culto, você vai procurar a líder do ministério. Fica de pé aí, Dayana, por favor. Você vai procurar essa mulher de Deus e você vai vai retornar para o ministério com criança. Irmãos, nós precisamos de todo o empenho necessário, e é necessário muito empenho para esse ministério. O ministério que nós mais vamos dedicar
é as crianças e os jovens. E aí, quando terminar, e se você está visitando, você é novo na igreja, faz um tempo, né? Você está há pouco tempo conosco, você pode procurar ela, ela vai também informar você como você pode ajudar. Tá bom? Pastor, mas estou visitando. Meu irmão, converse com ela. Obrigado, Daiane. Converse com ela, que você vai ser abençoado. Ah, pastor, mas eu não gosto de perder a pregação. Meu irmão, um domingo do mês, você vai ministrar sobre alguém. Preste atenção. Se você só recebe, você não entendeu o cristianismo. Cristianismo é assim, ó. Eu recebo da parte de Deus e ministro o que tenho recebido. Como o apóstolo Paulo disse, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Está lá escrito em 1 Coríntios. Eu recebi do Senhor o que também vos ensinei. Jesus olhou para os discípulos e disse, agora ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Eles receberam da parte de Deus e agora vão ministrar. Você quer crescer na fé? Você tem que ministrar sobre a vida de alguém. Se Deus chamou para trabalhar com um desses dois ministérios, você está sendo chamado. Irmãos, glória a Deus. Nós temos a classe dos jovens acontecendo no dia de domingo. Já foi o segundo encontro e tem sido abençoador o encontro dos jovens aqui do lado. Nem pode ser na salinha, numa sala lá em cima, porque não coube. Graças a Deus, não vai caber mesmo. Aliás, é o barulhão, porque jovem faz barulho, né? Senão não é jovem, né? E aí a gente está aqui na classe dos adultos, feliz da vida com o barulhão lá. É ou não é, adultos? Pense num povo feliz, pastor, né? Porque tem que fazer barulho mesmo, é isso mesmo, faz parte, né? E como nos alegramos, porque isso é uma declaração de que eles estão no nosso meio. Muito bem, eu estou fundamentando que Deus quer chacoalhar a sua vida, para você chacoalhar a vida dos seus filhos com o poder de Deus. Então o Senhor está dizendo aqui, ocultarei eu a Abraão que passo. Meus irmãos, que o Senhor profira essa palavra dizendo seu nome. Ocultarei eu ao Renato que passo, sendo que ele tem um rebanho que eu entreguei. Seria assim. E eu me apresento a Deus sempre buscando ouvir a sua voz. Irmãos, os irmãos vêm aqui, eu às vezes no celular, pode crer, meu irmão, não estou mandando mensagem para ninguém não, a não sei que seja necessário e algo a respeito do culto. Como hoje de manhã, eu mandei uma mensagem ali para o pessoal que estava no multimídia, nós nos comunicamos na hora do culto, né? Alguma informação importante a respeito do que está acontecendo no culto. Mas o foco é total. E normalmente eu fico ali folheando a Bíblia porque eu estou aberto até o último momento ao Senhor falando ao meu coração. E aí eu estou aqui pensando, Senhor, essa palavra é assim desse jeito, e eu vou abrindo a Bíblia e vou lendo, e até o último momento, e Deus sabe, se Ele quiser que eu jogue fora tudo que eu estava planejando, eu mudo tudo e vou debaixo do que Ele está orientando, isso até a última hora. E aqui pregando, se eu perceber que isso aqui não, isso aqui vai ser conforme o Espírito Santo dá direção. Por quê? Porque Deus é que conhece seu coração e Ele é que é dono da sua vida. E é claro, tudo isso tendo se apresentado diante do Senhor. Eu estou tomando esse exemplo dizendo, visto que Abraão, certamente, verso 18, certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e que nele serão benditas todas as famílias da terra, pois eu o escolhi para que ordene aos seus filhos. Esse ordene aqui, irmãos, é falar o que o Senhor revelou. Você precisa de experiência com Deus para você ter o que falar para os seus filhos. Você precisa disso. Então, tendo concluído esta parte, eu gostaria que você retornasse lá para Marcos capítulo 9. Entenda bem, há um ambiente adequado. Qual é o ambiente? Jesus colocou no meio dos discípulos uma criança. E como eu disse, uma criança é um recipiente vazio a ser preenchido pelo poder de Deus ministrado por meio dos seus pais. Então, eu quero falar com você sobre algo que nós precisamos rever no nosso tempo. Entenda bem, se o seu coração repudiar aí, meu irmão, já repreende seu coração aí, porque o que eu vou dizer
eu considero que é algo muito forte. Forte porque abala a estrutura, vai fazer você refazer posturas que você tem. Como assim? Meus irmãos, nós nunca tivemos uma sociedade tão levada pelo que quer, pela emoção e pelas carências. Nunca tivemos uma sociedade tão carente de satisfazer os seus próprios anseios, seus sentimentos e principalmente sentimento de sentir bem. Sentimento de sentir bem. A todo custo as pessoas estão fazendo isso. E eu quero só relembrar aqui, eu comecei a falar quarta-feira sobre isso, dizendo algumas coisas que na nossa sociedade nós temos que identificar. Por exemplo, na época dos discípulos, eu estou citando isso para você entender o que Jesus estava dizendo e como os discípulos receberam essa pregação. Na época dos discípulos, você não iria ver uma criança brincando na rua o dia inteiro. Não ia ver. Na época dos discípulos, você não ia ver crianças junto de outras crianças para melhor passar o tempo. Pastor, então as crianças estavam aonde? Crianças estavam juntos de seus pais. E elas estavam porque todo judeu entendia que precisava treinar o seu filho. Muito bem. Qual a diferença para o nosso tempo? Você vai encontrar pessoas querendo um entretenimento para os filhos e pouco tempo com eles. E muitas vezes porque não tem o que fazer, não há o que fazer com os filhos. E aí o resultado disso depois é uma sociedade cristã vazia e até caída. Porque se os pais não tinham o que dizer aos filhos, o que é que eles terão a dizer aos outros? Entenda, a criança tem de 0 a 13 anos na sociedade de Israel para estar com seus pais, mais perto do que nunca. E quando não estavam com os pais, você não ia encontrar uma criança, um adolescente ou um pré-adolescente com outro pré-adolescente. Aliás, a palavra adolescente nem existe na Bíblia. Pastor, de onde é que surgiu a palavra adolescente? Se você for estudar, ela é fruto disso que eu acabei de dizer. Uma sociedade que está carente, então ela vai fatiando as faixas etárias para entendê-las e satisfazê-las em seus anseios. Tudo isso não existia. Ou você é criança, ou você é jovem, ou você é adulto. Só tinha esses três. Ou criança, ou jovem e adulto. Pastor, o senhor quer mudar agora a nossa sociedade? Não, meu irmão, eu quero mudar seu entendimento da Bíblia. Aliás, eu quero mudar o seu entendimento com essa informação, para você conseguir extrair da Bíblia o que ela está dizendo. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, veja bem, vou repetir aqui. O reino dos céus é das crianças. Aí, atualmente, se você ler com óculos da nossa sociedade, você pega o óculos social e você põe. Você não entende esse texto. Por quê? Porque a criança desse tempo, se você recebe na sua casa, você recebeu uma família lá na sua casa. Dependendo da criança, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que fazer o quê? Fala aí, irmão, pode falar. Dependendo da criança, você vai ter que fazer o quê? Ninguém quer falar, né? Meu irmão, você vai ter que pegar tudo de quebrar e colocar no lugar alto. Quem aqui já viu uma coisa dessa acontecer? Não fazer isso, mas a criança chegou e quebrou algumas coisas. Quem já viu? E quem já viu o pai não falar nada? Agora, permaneça com a mão levantada aí. Agora, todo mundo, dê uma olhadinha ao redor aí. Levanta a mão bem alta aí, meu irmão. Se a pessoa estiver aqui, não tem problema não, não vai saber que é ela não. Oh, meu pai. Porque é o convívio nosso, né? Vamos lá. É muita gente ou não é?
É muita gente. Então, dá para você entender o que Jesus está dizendo, baseado nas crianças de hoje? Pastor, reino dos céus é das crianças, é o reino das trevas, não é não, pastor? Por quê? Eu não digo a criança que quebra as coisas, não vou me exceder assim. Mas eu já contei aqui a história. Eu estava no supermercado, e aí tinha uma menininha, perto de uma velhinha, e aquela senhora era a avó dela. E a mãe estava junto. A velhinha, coitadinha, ela ia andando com dificuldade, e aí a menina ficou atrás da vovó, e o que ela fez? Ela botou o pé para a mulher tropeçar, para a velhinha, a avó dela, tropeçar. Sabe quando você vai andando, e a pessoa pega o seu pé quando está atrás, e bate do lado para o pé entrelaçar no outro pé que está no chão? A menina fez isso. Meu amigo, quando a menina fez isso, eu fiquei indignado. Eu digo, não é possível, não é possível. A velhinha entrelaçou as pernas, mas não caiu. Se ela tivesse caído, tinha que juntar os pedaços, que a velhinha estava difícil, estava feio. Estava mesmo ralado. E eu fiquei pensando a mente daquela menina. A menina deveria ter uns 7 anos de idade. O que é que passava pela mente daquela criança para fazer uma coisa dessa? Era a avó dela, meu amigo. E a mãe viu, e você pensa que a mãe falou alguma coisa. Eu já estava morrendo dentro de mim. Eu já estava assim, irmão, dando cambalhota dentro de mim, assim, voltando. Aí eu digo, não, se essa menina fizer de novo, não vai dar certo esse negócio. Eu não ia fazer nada com a menina, mas eu ia falar com a mãe. Eu digo, a senhora não está vendo aí não, minha senhora? A senhora não está vendo não? É daí para frente. Daqui a pouco, se a senhora perder a sua mãe, não reclame. É verdade ou não é, irmãos? Quem é que vai estabelecer limite para as crianças? Não é os adultos? Se a mãe não falou nada, ela estava dizendo, pode derrubar. Pode fazer acontecer. Então, aí eu vou ler a Bíblia, e vou ler o texto, versículo 15, do capítulo 10 de Marcos. Em verdade vos digo, versículo 14, deixai vir a mim as criancinhas, e não as impeçais, pois delas é o reino de Deus. Delas é o reino. Aí a pessoa lê, ela não consegue entender. Por quê? Porque a criança, né, ela não quer. Ela não respeita nada, não respeita ambiente. Você lembra daquele tempo? Os mais antigos vão lembrar. Meu irmão, quando eu ia lá em casa, era seis crianças, né? Eu sou o mais novo dos homens, na época. Ainda sou o mais novo, ainda tenho um faleceu, o do meio. E quando nós chegávamos na casa, todo mundo um lado um do outro, sentadinho. Não podia pedir água, tinha que ter tomado água em casa. Toma água, menino. Nada de ficar pedindo água na casa dos outros. Tinha que comer em casa para também não pedir nada na casa da pessoa. Se oferecesse, diga que não quer. Irmãos, isso foi tão forte, me causou até um problema, que hoje em dia eu vou visitar os irmãos, eu me sinto ali dando trabalho. Os irmãos já sabem como é que é isso. Meu irmão, não preciso. Mas é porque foi tão forte o ensino da minha mãe e do meu pai. Nós íamos na casa dos nossos avós, só podia ir depois do almoço. Porque não tinha que dar trabalho. Comer-se come em casa. Eu me lembro que a gente estava na rua, aí eu dizia, estamos com sede. Vai tomar água em casa. Vamos chegar em casa e tomar água. Quem aqui pegou esse tempo? Irmãos, graças a Deus. Porque vai que só eu levanto a mão e digo, rapaz, lá em casa era normal, então, né? O negócio era anomalia. Né? Mas eu sei que várias pessoas pegaram esse tempo. Gerou ou não gerou um caráter equilibrado, sim ou não? Gerou. O negócio está feio, irmãos. Eu tenho falado desse assunto. Na quinta-feira era eu ministrando aqui. Peço até perdão de novo aí para o pessoal do Arte Suave. Eu acho que na história do Arte Suave foi a pregação mais longa.
Aí o pastor vem bagunçar, o pastor bagunçou aqui a gente hoje, que a gente diz que é 10 minutos e o pastor usou bem 20, ou foi 23 que eu contei. Aí eu estava falando com eles e eu perguntei, quantos aqui já entregaram alguma coisa para alguém e receberam de volta quebrado? Meu irmão, eu que fiquei escandalizado, porque a maioria levantou a mão. O negócio está feio. Agora por quê? Meu irmão, para de ensinar para as crianças que tem que respeitar o mais velho, para tu ver o que vai dar. Eu me lembro, irmãos, se eu chegasse no ambiente, tinha que falar com todo mundo, era falar assim, quase que se ajoelhando. O mais velho, tudo bem com o senhor, tudo bem. Aí a pessoa dizia, é o filho de quem? É o filho do fulano, né? Aí identificava e tinha todo um respeito. Hoje em dia, o adolescente, o pré-adolescente, o jovem entra, se não tomar cuidado, até pisa no idoso. É verdade ou não é, irmãos? Aqui não, aqui você está, né? Aqui é uma bênção, né, irmãos? Ou não? Olha só. Como que você imagina que vai ser recebido para a glória de Deus se você não entender que tem que mudar isso? Pare de dizer que essa geração é assim mesmo, porque você está prejudicando essa geração se você crê que é assim mesmo. Entenda, meus irmãos, ou nós ensinamos, ou nós teremos que aceitar depois que nós atrapalhamos. E isso vai doer. Eu quero dizer para você aqui algo muito forte. Como que isso veio acontecer com a nossa sociedade? Meus irmãos, hoje em dia, isso de 20 anos para cá começou. O adolescente, ele olha assim, aí ele diz para o pai dele, aqui não tem ninguém da minha idade. Como é que eu vou para a igreja se não tem ninguém que nem eu? Aí você imagina um ET, né? Que nem eu, né? Como assim que nem eu? A ênfase é uma amizade ou é ouvir a palavra de Deus? A ênfase é satisfazer a minha vontade de ter alguém ali comigo ou é nos reunirmos para orar e buscar o Senhor? E é isso que você tem que ensinar aos seus filhos. Quando eles disserem isso, você vai dizer olha, essa não é a ênfase é o Senhor. Você vai ensinar a primeira vez, a segunda e vai dar certo, meu irmão. Pode crer, ele vai lembrar disso. Uma outra coisa que eu quero dizer, como assim, pastor, isso está errado? Olha só, meus irmãos, nós estamos fatiando, aí eu estou falando nós, a sociedade de uma forma geral, está sendo fatiada a sociedade, e cada um fica com cada um que é semelhante. E aí isso quebra princípio da Escritura. Por quê? Porque na Escritura Sagrada, você estava em treinamento, e estando em treinamento, você não pode perder tempo. E aí qual é a situação do nosso tempo? O adolescente quer encontrar outro adolescente, e ele não tem absolutamente nada a receber do outro adolescente. Porque o outro também está precisando de direção. Eu dizia aqui hoje, dizia na quinta-feira, né? Você precisa ter um mentor, e se você não tem, aí eu citei, o primeiro mentor é seu pai e sua mãe. A primeira pessoa a te aconselhar, e você ouvir o conselho, é seu pai e sua mãe. E isso está enfraquecido, irmãos, porque os jovens adolescentes estão partindo para ouvir os seus amigos, que sabem o que eles estão sentindo, porque é da mesma idade. Veja como nós estamos em uma sociedade viciada em sentir bem, aonde se abre mão do ensino dos pais, do conselho dos pais ou dos mais velhos. Meus irmãos, nós estamos diante de um desafio, porque nós queremos os jovens fortalecidos, mas esses jovens foram crianças, e quando eles foram crianças,
eles tinham um coração aberto para ouvir uma palavra de autoridade. E aqui eu quero relembrar o que eu disse. Meu irmão, por que que nós temos uma sociedade que ataca tanto a família, em especial o casamento entre um homem e uma mulher? Porque destruindo a família, homem e mulher casados, você destrói cadeia de comando sobre os filhos. Filhos que não têm cadeia de comando serão filhos que vão dar problema para si mesmo e para os seus familiares. Não se pode desistir da cadeia de comando. Seu filho está desrespeitando sua esposa, bata o pé até ele respeitar. Aliás, irmãos, o homem precisa reforçar os filhos respeitando a mãe e vice-versa. Seus filhos estão desrespeitando o pai, não tome partido dos seus filhos, mas levante a bandeira de que essa casa tem um pai e uma mãe. Pastor, e quando não tem o pai e a mãe? Eu tenho ensinado aquelas mães que são mães sozinhas, não têm um esposo para criar os filhos. Convide o Senhor para governar a sua casa, e eu tenho plena convicção de que Deus vai preencher o vazio, lhe dando autoridade e ajudando você nas mais difíceis tarefas. E seja firme. E da mesma forma para os pais, se é só você, pai, cuidando dos seus filhos. Meus irmãos, nós precisamos entender que se nós não buscarmos mentores, e aqui eu estou falando que na vida cotidiana, mentor é pai e mãe das crianças. E quando crescer, eu quero aprender, e não se aprende com um outro da mesma condição. E aqui vem o sentido porque que eu citei na época de Jesus. Você jamais iria ver um jovem andando com outro jovem todos os dias, toda hora. É claro que tinha amigos, amizade entre os filhos, claro que tinha, mas não como preenchimento para satisfazer os anseios emocionais. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Meu irmão, você está em crescimento, você está sendo treinado, e isso, meus irmãos, está na Escritura Sagrada. Entenda bem, e aqui eu quero ler com você a passagem bíblica que está aí em Mateus capítulo 18. Abra a sua Bíblia. É a mesma passagem, mas agora sob a ótica do evangelista Mateus. Ele diz assim no capítulo 18, observe aí, fique de pé no seu lugar aí, meu irmão, instante. Vamos ler animados aí essa passagem. Versículo 1 do capítulo 18. Na mesma hora, vamos lá? Capítulo 18 de Mateus. Na mesma hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram: quem é o maior no reino dos céus? Jesus chamou uma criança, repita, Jesus chamou uma criança, colocou-a no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como uma criança, esse é o maior no reino dos céus. Podeis assentar. Entenda bem, o que eu acabei de dizer é algo pesado. Olha só, irmão. Você cresceu vendo isso que eu estou falando. Eu vou repetir. O adolescente, ele aprendeu que ele tem que estar no meio de quem pensa igual a ele. Tudo errado. Por quê? Porque ele não terá nada a aprender a não ser ouvir conselhos errados. Meu irmão, o que eu já tratei no gabinete, negócio que aqui eu não posso falar, porque senão vai que alguém identifica quem é que eu estou falando. Porque, pastor, mas pode falar aí, posso não, meu irmão. É uma questão de respeito ao que é contado no gabinete. Mas o que eu já vi na caminhada, que coisa que ninguém tinha ideia, era um grande problema. Pastor Lucinho, por exemplo, não sei se você já ouviu, ele conta o testemunho de que o que desvirtuou a vida dele foi ele ter ido dormir na casa
de uma pessoa que era da igreja. Eu sei que tem por aí o pessoal que tem uma história, pastor, noite do pijama, noite do pijama. Ô, meu irmão, em nome de Jesus, o tempo não está fácil não, meu irmão. Mas eu quero ir para a noite do pijama. Você manda seu filho botar o pijama. Aí quando ele colocar o pijama, você diz, agora vá para o seu quarto dormir de pijama. Por quê? Porque, infelizmente, pode ser que aconteça o que aconteceu com o pastor Lucinho. O que aconteceu? Chegou lá, na hora de ir para a noite do pijama, o que tinha escondido no quarto da pessoa era tudo quanto era coisa para desvirtuar, revistas para adultos, que nem é para adultos também, né? Você entende o que eu estou dizendo? Não é para ninguém que quer servir a Deus. Mas foi lá, e os pais juravam que estava tudo certo. Seus filhos é para estar com você. É você que vai prestar conta naquele dia. Mas se eu não deixar, vai chorar. Meu irmão, pega um lençol bem grande dentro da mão dele. Está aí, pode molhar esse lençol. Mas vai traumatizar. Eu digo, rapaz, você ajoelha e diz, agora vamos liberar perdão sobre a vida do papai e da mamãe. Como assim? Mas eu estou chateado, deixa eu curtir a minha chateação. É outra coisa que tem que mudar. Seu filho tem que ouvir que ele tem que... O mundo não gira ao redor dele. Mas sim, todos nós temos que estar ao redor do Senhor nos prostrando. Agora, como que isso vai acontecer se você entendeu que tem... Irmãos, é doído para um pastor que sabe essas coisas que eu estou dizendo. Porque às vezes o pai olha, e eu não estou jogando em direto, em nome de Jesus, irmãos, eu sei que os mais velhos sabem, os mais antigos aqui sabem. Eu não uso o púlpito para jogar em direta, viu? Se eu quiser, eu chamo a pessoa e dou uma direta mesmo. Não uso o púlpito para dar indireta. Mas falou tudinho que eu estou passando. Meu irmão, então receba porque é Deus te abençoando. Eu estou ensinando. E aqui, meus irmãos, o texto é claro. Jesus aqui nesse texto, ele está dizendo claramente, você tem que ser como uma criança. Em que sentido? Assim como a criança está debaixo de autoridade, você tem que estar debaixo de autoridade. Não é ver quem é maior, não, meu irmão. É sim quem é que é servo. Um dia, meus irmãos, eu soube de uma pessoa que passou aqui pela frente da igreja, uma pessoa de outra igreja, aí olhou para o membro da igreja e disse, olha, meu sonho um dia está pregando nessa igreja. Irmãos, no dia eu digo, meu Deus, tem misericórdia, olha o sonho do homem. Irmãos, qual é o grande projeto de Deus? Lembra qual é o grande projeto de Deus? O grande projeto de Deus era salvar você. E qual é o segundo grande projeto de Deus? Que você seja usado para a salvação de outras pessoas. Esse é o grande projeto que cada um de nós tem que ter. Mas por que o grande sonho dele era pregar no púlpito? Eu nem vejo essas coisas todas, né? Nem vejo aqui. Por quê? Porque minha cabeça não funciona assim. Não é o local, não é o tamanho, mas é a missão que eu recebi. Isso é grande coisa. E se a minha missão é ser testemunha de Jesus lá no meu trabalho, essa é a grande missão. Se a minha missão é ganhar uma pessoa para Cristo, essa é a grande missão. Só que está tudo invertido. A pessoa entendeu que o cristianismo é para ela receber de Deus na área financeira. E para ela ter uma boa família. Pastor, eu sou solteiro, eu preciso, pastor. Ora, Senhor, tenha misericórdia de mim, porque eu preciso de um partido abençoado. Eu digo, meu Deus do céu. E agora, a fé em Jesus é para constituir família, mas isso é muito pouco. Grande mesmo é a salvação, meu irmão. É essa a ênfase. Você foi salvo, meu irmão, o resto vem de quebra. Quando eu falo vem de quebra, é para dizer que o maior já foi feito, o mais difícil já foi feito. O demais o Senhor Deus fará em nome de Jesus. Aliás, meu irmão, nós temos que orar mesmo de joelho, né? Porque, como eu tenho dito, não está se fabricando mais homem de verdade. O negócio está feio. Qual é a minha certeza de que está sendo fabricado homem? Se Deus salvar um jovem, se Deus salva uma criança ali, o poder de Deus vai começar por ordem.
E Deus estará preparando um marido abençoado e uma esposa também. Mas o texto declara então que é com humildade que devemos caminhar. O versículo 4, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior no reino dos céus. E aqui é também o entendimento de que a criança era o que trabalhava nas coisas de casa. Meus irmãos, é muito interessante observarmos isso. Se nós não formos libertos dessa carência da sociedade, nós teremos pais dizendo: pastor, meu filho não tem vindo. Por quê? Porque ele não tem alguém da idade dele. Meu irmão, acabe com isso logo, antes que se acabe a sua família. Sente com os seus e diga a eles o que é importante. Nós estamos sendo preparados. E aqui, meus irmãos, olha o efeito dessa realidade espiritual. Abra aí a sua Bíblia rapidamente em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2, nós vemos a respeito de Jesus, eu já estou encerrando, a respeito de Jesus. Jesus foi preparado por Deus, meus irmãos. E aqui nós estaremos vendo a preparação na vida de uma criança que tinha 12 anos. Agora ele tinha passado pelo Bar Mitzvah e ele estava em Jerusalém. E diz o texto da palavra de Deus em Lucas, no capítulo 2, versículo 39. Assim que se cumpriram todas as exigências da lei do Senhor, voltaram para Galiléia, para a sua cidade de Nazaré. Que exigências eram essas? Jesus foi trazido aos 12 anos para o templo. E aí diz o texto: o menino crescia e o quê? Se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. E a graça de Deus estava sobre ele. Ora, todos os anos iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Tendo 12 anos, subiram a Jerusalém conforme o costume do dia da festa. Ao retornarem, terminados aqueles dias, ficou o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais percebessem. Pensando, porém, que estivessem em sua companhia, caminharam durante um dia. Então começaram a procurá-lo entre os parentes e conhecidos. Mais à frente o texto diz: 3 dias depois, eles o acharam no templo. Verso 46. Depois de 3 dias, acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Entenda bem aí, meu irmão. Ele estava com os mestres, os doutores da lei, e ele estava com eles já 3 dias no templo, e Jesus fazia perguntas a eles e se relacionou com eles ali 3 dias a respeito da palavra. Qual é a diferença da sociedade de Jesus para a nossa? Jesus estava cumprindo um papel. Eu fui estudar um Bar Mitzvah e eu me lembro que no dia do Bar Mitzvah, aos 12 anos, quando a criança deixava de ser criança e agora ele estava liberado para ir e vir com mais autoridade, ele tinha que responder questões diversas. Ele tinha que proferir salmos inteiros, somente na memória. Ele teria que demonstrar conhecimento da lei. Meu irmão, você vai encontrar a respeito disso, que em outras palavras, esse garoto teria que saber de Bíblia. E quem é que fazia essa preparação? Os pais. Na época de Jesus tinha um apoio da sinagoga. Até os 13 anos estudavam na sinagoga o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico e Deuteronômio. Qual é o princípio que nós estamos ouvindo? Eu estou explicando para você porque é que nós temos uma quantidade enorme de filhos de crentes desviados. Todo filho desviado, com exceções, claro que tem exceções,
Você lê na Bíblia, Samuel era fiel a Deus, mas seus filhos não quiseram seguir. Era fiel ao Senhor, mas seus filhos não quiseram seguir. Então há exceções. E você, meu irmão, que está aqui, se seus filhos estão desviados, mas você fez o seu trabalho diante de Deus, você deve ter paz com Deus se você fez sua parte. Amém, queridos? Agora, preste bem atenção. Se você não fez, eu quero te dar um conselho. Procure os seus filhos e peça perdão a eles por não ter feito o seu papel. Aí eles vão olhar para você e dizer, mas como assim, papai? Eu digo, eu entendi que eu deveria ter ensinado mais a palavra de Deus para você. Eu deveria ter ensinado mais, gastado mais tempo com você, investido mais tempo com você. Porque, meu irmão, qual é a dificuldade de ler um texto como esse? Preste atenção, meu irmão, eu sei que o tempo meu já estourou. Já era para me estar orando, já te liberando para ir para casa. Mas queima no meu coração essa mensagem. Eu estou, na verdade, preparando desde a primeira mensagem que eu preguei em Marcos capítulo 10. Por quê? Porque esse texto que eu acabei de ler é um texto que o pessoal passa direto e sabe o que a maioria pensa quando lê esse trecho? Ah, mas aqui era Jesus. Aqui era Jesus, pastor. Claro que ele ia ficar no templo 3 dias. E a pessoa perde de receber o ensino da palavra. Meu irmão, eu quero deixar claro aqui para você. Jesus veio viver todo o projeto de Deus para as famílias. Jesus, tudo que ele viveu, tinha um único objetivo. Depois se manifestaria na vida daqueles que o seguissem. Jesus veio para viver a vontade de Deus, o plano de Deus para a sua vida. Primeiro na vida dele e depois transferido para você. O que Deus deseja fazer no nosso tempo é preparar uma geração. Se nós não corrermos, meus irmãos, nós vamos chorar amargamente. Porque seus filhos vão se deparar com todo tipo de proposta maligna. Eles se depararão com todo tipo de situação. E eles só dirão não ao pecado se em seu coração foi plantada a verdadeira mensagem. E a mensagem verdadeira primeiro deve estar em seu coração, deve fervilhar em seu coração, meu irmão. O que nós acabamos de ler, diz o texto, verso 47, verso 46, aliás, mais uma vez, 3 dias depois acharam-no no templo, assentado no meio dos mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Eu me lembro, irmãos, eu fui buscar saber no Bar Mitzvah como é que era. Conforme eu já disse. Bar Mitzvah era o dia que a criança de 12 anos ia expor o que receberam. Era o dia que diante do sacerdote, ou do representante do sacerdote, nem sempre era o sacerdote, mas o mestre da lei, ele ia expor o entendimento dele sobre Deus. Ele ia expor como ele deveria se portar perante a sociedade, como ele deveria se portar para com o próximo. Eu acredito que você está pensando aí, pastor, então está feio o negócio, porque se você perguntar para crentes hoje em dia, está arriscado se tremer todinho e não saber o que falar. Se você é novo na fé, meu irmão, tudo bem, é até bom contar isso. Eu me lembro, eu tinha uns 2 meses de convertido, e aí tinha um evangelismo na praça. Aí eu digo, rapaz, eu vou para esse negócio. Aí eu fui com um irmãozinho que eu conhecia, que era um dos que tinham se convertido primeiro que eu conhecia ele.
Aí eu fui com ele. Nós chegamos perto de um picolezeiro, aquele que empurra o carrinho picolé. Aí ele pregava, que eu não sabia de nada, e eu estava do lado. Meu irmão, ele começou a falar do evangelho, aí caiu alguém possesso lá, tinha alguma coisa, e chamaram ele. E eu fiquei sozinho com o homem. Rapaz, aquele senhor olhou para mim. E ele falou bravo. Me diga quem é Jesus. Meu amigo, eu me tremi todinho. E disse para ele assim, senhor, o rapaz já está voltando. E ele vai lhe responder essa. Eu acho o máximo eu dizer isso aqui. Por quê? Porque a gente que é pastor, o cara pensa assim, rapaz, o pastor quando nasceu, ao invés de dizer buá, buá, ele dizia aleluia. Né? Já nasceu assim. Não é não, meu irmão. É não. E naquele dia eu fiquei bravo. Eu digo, rapaz, mas será possível que eu me tremi todinho? Irmãos, parece que o homem sentiu o cheiro de medo. Não sei se ele estava, aquele homem já estava meio agoniado, não estava sozinho não, ele. Mas ele cresceu assim, espiritualmente ele estava assim, olhando para mim. E eu fiquei me tremendo todinho, não soube dizer nada. Mas eu me lembro, meu irmão, que naquele dia nasceu uma vitória no meu coração. Porque logo mais passou o tempo e eu fui cheio do Espírito Santo. E eu passei aí para a praça. E eu me lembro que eu pegava o folheto, eu pensei, né? Bem, eu vou pegar o folheto e entregar à pessoa, e eu vou explicar o folheto. E eu comecei a fazer isso na praça. E eu comecei, quando eu vejo o pessoal falando bem alto na praça, eu me lembro desse tempo, porque eu cheguei a fazer isso também. E que coisa boa. Meu irmão, Deus quer levar você ao crescimento. Se você não crescer, seus filhos não crescerão. Eles serão um pouco do que você é. E se você está no topo, se você é servo, se você tem andado cheio do Espírito Santo, você pode crer que Deus está preparando algo na vida dos seus filhos. Eu quero chamar a sua atenção, meu irmão, para isso. Em nome de Jesus, receba aí na sua vida, seus filhos vão proferir palavras sábias. Seus filhos vão responder bem às propostas lá fora. Eles não se enveredarão ao caminho do mal. Que eles saberão distinguir bem entre o mal e o bem. Todos os que o ouviam admiravam-se da sua inteligência e respostas. Eu quero orar nessa hora. Fique de pé no seu lugar. Feche os seus olhos e abra o seu coração. Meus irmãos, nós vamos orar agora em nome de Jesus, pedindo que o Senhor Deus resgate a sua vida, que o Senhor Deus resgate os seus filhos. Eu não sei onde estão os seus filhos, mas eu creio que Deus pode ir lá agora. Meus irmãos, em nome de Jesus, eu já vi isso acontecer. Eu me lembro de madrugada pregando o Evangelho, e lá eu encontrei um rapaz do meu tempo. Olhe para mim aqui um instante, eu quero declarar sobre a sua vida, isso vai acontecer, você vai mudar a sua forma de orar. E eu cheguei, nós entregávamos um marmitex para quem morava na rua, e lá eu encontrei um rapaz do tempo que eu ia para a danceteria. O nome era danceteria na época. E aí eu encontrei ele, eu digo, rapaz, você, meu querido. Irmãos, fazia uns 4 anos que eu não tinha visto ele, não via ele, ou mais, não lembro direito, mas aí ele contou, rapaz, meu Deus, olha, eu fui preso. Aí ele contou lá, se enveredou pelo caminho do crime, foi preso, ficou preso há alguns anos, foi solto, e ali, meus irmãos, ele estava ali naquela hora envolvido com o crime. E aí ele disse, olha, não adianta, eu já fui da igreja, já estive na igreja, não adianta pregar para mim, não adianta orar por mim. Aí eu preguei mesmo assim, dei um abraço nele,
Disse, olha, se Deus mudou minha vida, pode mudar a sua. Não creio, não creio, não creio. Aí eu digo, mas deixa eu orar por você. Meus irmãos, eu orei, disse, Senhor, quebra este coração. Destrói agora essas obras malignas na vida desse rapaz. E aí terminou, ele estava lá com a cara feia. E eu fui cuidar de outras coisas. E eu lá ministrando sobre a vida de outra pessoa e alguém veio e interferiu. Aí disse, o que foi? Eu digo, irmão Renato, tem um rapaz ali atrás do carro ali, ele está chorando. E é bom o senhor ir logo, ele está chorando, está pedindo para lhe chamar. Quem era, irmãos? Era ele. E ele disse, olha, depois terminou a oração. Eu não consegui esquecer e eu comecei a sentir as coisas que eu sentia lá no passado, quando eu estava na igreja. E ele chorando disse, ore por mim, eu quero me reconciliar. Meus irmãos, Deus pode quebrar o coração endurecido do homem. E ele disse, olha, eu estou me desfazendo de tudo que eu estava envolvido aqui, e eu estou voltando para casa. Irmãos, era de madrugada. Ele ia ter que andar uns 19 quilômetros para chegar em casa. Eu estou voltando para casa e eu vou voltar para a igreja lá perto da minha casa. E nós oramos e ele foi. Mas ele foi cheio do Espírito Santo ali. Em lágrimas. Eu creio, irmãos, que nós vamos orar aqui e filhos que estão afastados serão tocados por Deus. Eu creio que se estiver a um passo de fazer uma coisa errada, vai travar. E vai se lembrar do Evangelho de Deus. E vai voltar para a casa do Senhor. Você crê, meu irmão? Então eu quero orar agora. Se seus filhos estão pequenos, estão cheios de obras malignas, nós vamos orar quebrando isso agora. Vai começar um novo tempo na sua casa. Você é o instrumento de Deus para a sua casa. Feche os seus olhos agora. E abra o seu coração. E coloque diante de Deus sua família agora, em nome de Jesus. Deus vai ouvir a sua oração. Meu Pai, na autoridade do teu nome, nós oramos pedindo, Senhor, chacoalha, Senhor, esse coração desse pai, dessa mãe. Aviva, Senhor, este coração. Aviva, Senhor, essa tua serva que não consegue mais crer. Aviva, Senhor, este coração do teu filho que não consegue mais acreditar. Eu te peço o teu poder, Senhor, derramado sobre esse coração. E agora, Pai, na autoridade do teu nome, nós oramos pelos filhos. Sejam alcançados agora onde estiverem. Meu Pai, esse jovem que está lá no caminho mau, que está no mundo do crime, nós oramos agora pedindo o resgate dele, Senhor. Seja agora resgatado. Nós declaramos agora mal que entrou na vida, em nome de Jesus. Nós expulsamos agora este mal, declaramos sobre ele a libertação, sobre ela a libertação em nome de Jesus. Seja agora, Pai, este jovem liberto, seja ele agora liberto de toda a opressão maligna que tem trazido essa vida acorrentada. Nós declaramos agora a libertação em nome de Jesus. Declaramos o Espírito do Senhor agora sobre a vida dele e da vida dela. E eles caindo em si, meu Senhor, e se levantando e declarando: levantar-me-ei, irei ter com meu Pai. Sim, Pai, eu te peço agora, em nome de Jesus, seja restaurado a fé, seja restaurado ao corpo de Cristo, seja tocado agora este teu filho que estava afastado, seja alcançado, seja resgatado agora,
Senhor, nós oramos pelos filhos que estão debaixo da cadeia de comando, mas estão entorpecidos, estão aprisionados. Nós declaramos agora, em nome de Jesus, bata em retirada espírito maligno que entrou e colocou empecilho nos ouvidos para ouvir. Declaramos agora, em nome de Jesus, liberta a vida dessa jovem, deste adolescente, desta adolescente, desta criança. Declaramos destravada agora o seu coração, declaramos a sua vida agora impactada pelo poder do Senhor, pelo poder da palavra. Seja agora livre, seja livre. Pai, eu te peço a unção poderosa sobre a vida desses pais. Levante as suas mãos, em nome de Jesus. Pai, sejam essas mãos cheias agora do poder do Espírito, da autoridade do Espírito, da autoridade da palavra de Deus. Pai, quando este pai falar, será o poder do Espírito ministrado, a unção poderosa do Senhor saindo de sua boca, a palavra com poder e autoridade sendo proferida e gerando fé no coração dos filhos. Pai, eu declaro agora a restauração desse lar que estava destruído, a restauração desse casamento que estava enfraquecido pelos problemas com os filhos. Meu Pai, na autoridade do Teu nome, restaura esse casamento, restaura esse relacionamento, que a esposa libere perdão sobre seu marido, que o marido libere perdão sobre a sua esposa. Meu Pai, seja restaurado, renovado esse coração, seja agora em nome de Jesus. Receba agora a restauração do seu casamento, receba agora a renovação do seu sentimento pela sua esposa, pelo seu marido. Seja agora restaurado o teu coração, em nome de Jesus. Declaramos resgatado agora esse matrimônio, não se separarão, serão fortalecidos e alcançarão outros casais para a glória de Deus Pai. Pai, declaramos a tua vontade sendo manifesta. E agora no poder, na autoridade do nome de Jesus, Pai, sejam agora os profetas, os homens e mulheres de Deus que estão no nosso meio e que do meio das crianças o Senhor vai levantar. Sim, Pai, os homens e mulheres de Deus que vão estar nesse púlpito aqui, meu Deus, daqui a alguns anos. Nós declaramos, Pai, todos eles sendo levantados, guerreiros de oração, missionários, missionárias, pregadores da palavra, homens e mulheres de Deus que Deus tem confiado aqui nesse lugar. Declaramos, Pai, sobre a vida dessa igreja saúde espiritual, o poder do Espírito sendo a constante de cada crente. Meu Pai, seja agora liberado sobre o teu povo, Senhor, esta unção. Sim, Pai, e é no nome de Jesus que nós